Que bom que você veio, né? Abra sua Bíblia aí. 2 Reis, capítulo 4. Antes aqui eu queria despedir as crianças de 2 a 9 anos. Podem ir para a sua salinha, tá bom? Crianças de 2 a 9. Obrigado, Maisena, pela água. Salinha, vai lá na salinha. Glória a Deus. Que Deus possa te abençoar nessa noite. 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. Diz assim: E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te é de eu fazer? Declara-me o que tu tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. E partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Repita comigo: então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a dívida, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Uma palavra abençoada hoje, como é um culto da vitória, e essa música, a última música aí, já veio, só vem a complementar aquilo que estava no nosso coração. Eu queria falar sobre esse tema aí: o azeite não acabou, né? O azeite não acabou, porque a fonte é inesgotável. Nós temos uma fonte inesgotável do azeite, do bom azeite de Deus. Eu gosto muito dessa mulher aqui, dessa história, dessa mulher, que ela vai até o homem de Deus para pedir socorro por aquilo que ela estava precisando, né? E o que vale salientar aqui e vem aos nossos olhos é que tudo que ela precisava estava na casa dela. Porque geralmente, ou muitas vezes, aquilo que a gente precisa, o milagre que a gente precisa, começa na nossa casa, começa dentro de casa. Começa muitas vezes a gente organizando algumas coisas que precisam ser organizadas, colocando algumas coisas que estão fora do lugar, dentro do lugar, voltando atrás a alguns princípios que nós aprendemos, e aí nós deixamos no decorrer do tempo, no decorrer dos dias, a gente precisa voltar a esses princípios, e isso tudo acontece em casa. É trazer a família para o meio, é ver o filho que está meio desgarrado, estar sempre observando o marido, o que está acontecendo em casa, né? Como o pastor falou um dia desse aqui sobre Shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, o que está faltando aqui, o que precisa ser organizado, o que precisa ser ajustado. Começa em casa. Por quê? Porque Deus é extremamente organizado. Deus é muito organizado. Você vai ver isso lá no Gênesis, né? Deus começa lá a criação do mundo, lá no Gênesis. E ali fala, Deus poderia ter feito tudo num dia só? Poderia. E ele tinha poder para isso? Sim. Mas ele faz tudo, cada dia, um dia após outro, ele vem construindo aquilo que precisava ser feito. Por quê? Porque Deus é organizado. E deseja que eu e você sejamos organizados em tudo, nas nossas vidas. E aí ele coloca cada coisa no seu devido lugar. E às vezes a gente precisa voltar a isso, ver o que está faltando, o que está desajustado, para colocar no lugar. O versículo 1 aqui: uma mulher dos filhos dos profetas clamou a Eliseu. Eu gosto disso aqui. Ela era apenas a mulher do profeta. E o profeta, o filho, esse homem, o seu marido havia morrido. E aí deixou um problema para ela, e ela precisava resolver esse problema. Porque uma mulher viúva, ainda sem filhos, era terrível. E aonde ela vai? Ela vai até o profeta. Para quê? Para tentar resolver o problema. Uma mulher dos filhos dos profetas clamou ao Eliseu.
clamar é pedir incessantemente. Ela buscou com afinco, ela se derramou, ela se prostrou diante de Eliseu, querendo resolver o seu problema. Ela foi na pessoa certa para resolver o seu problema. E aí tem uma pergunta aqui para a gente: para quem? Para quem ela foi clamar? Para o profeta Eliseu, o homem de Deus, alguém que podia resolver o seu problema. Ela clamou para a pessoa certa. Ela viu em Eliseu a solução para o seu problema. Uma palavra para mudar a sua história. Pela fé eu posso ver o novo tempo de Deus. Nós acabamos de cantar isso aqui. Basta uma palavra e eu viverei o melhor de Deus. Basta uma palavra e muda a minha vida, muda a minha história. O fato de vir para cá muda toda a nossa história, muda a nossa vida, muda o nosso interior, muda a gente por dentro. E ela vai e clama, ela busca, ela intercede por aquele problema para a pessoa certa. E aí eu pergunto para você, qual era o problema? Ou para quem a gente está clamando? Para quem a gente está clamando? Ela tinha um problema. Qual era o problema dela? O marido morreu, deixou uma dívida impagável para ela. O credor veio e queria levar os seus 2 filhos, porque na época ela tinha isso. Se o marido morresse e deixasse alguma dívida, a mulher deveria pagar a dívida. Se ela não tivesse o dinheiro para pagar, os filhos iriam como forma de pagamento. Ela iria perder os filhos. Ela iria talvez perder o seu sustento, porque para aquela mulher viúva, ficar sem filho naquela época era terrível. A mulher não tinha muito significado naqueles dias, a não ser para procriar. Não tinha muito peso diante da sociedade. Então essa mulher iria viver uma vida frustrada e esperar a morte. Por quê? Porque os seus filhos iriam embora. E ela ia ficar sem um sustento. Mas ela tinha um problema, mas ela busca resolver o seu problema. O marido deixou uma dívida impagável. Eu falei um dia desse aqui sobre isso. Cuidado você, marido, com as dívidas que você está fazendo. Porque um dia você parte e vai deixar isso para sua esposa. E aí ela vai ficar na mão. A gente aprende com essa mulher. A gente aprende com essa história. Que a gente precisa andar controlado. Fazer um bom seguro de vida. E deixar para a varoa. Porque se um dia a gente partir, ela vai ficar bem guardada. Alguém riu aí. Mas tá bom. Qual o seu problema? Conte ele para a pessoa certa. Qual é o seu problema? Qual é o seu problema hoje? Conte ele para a pessoa certa. Para quem você está clamando? Mateus 6,6 vai falar sobre isso. Que a gente precisa clamar para quem? Para Deus. Entra no seu quarto, ore a Deus, clame a Deus, interceda por isso, que o seu Deus que vem em secreto te recompensa. Jeremias 33,3 diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clame para a pessoa certa. Clame. Para que você está abrindo o seu coração? Eu falei isso, uma palavra aqui sexta-feira passada, para o pessoal aqui da solteiros, divorciados, viúvos. Eles me deram um tema de vontade diretiva e permissiva de Deus. E no final eu falei para eles: não abra o seu coração para qualquer pessoa, principalmente quando parte de uma mulher. Não abra o seu coração para alguém. Ao conhecer alguém por aí, já acha que é amigo, já acha que tem intimidade. Abra o seu coração para a pessoa certa. Fale com quem resolve o seu problema. Fale com o profeta, o homem de Deus. Você tem um homem de Deus sobre você, uma pessoa, uma liderança sobre a sua vida. Abra o seu coração para essa pessoa, que ele vai te ajudar, ele pode te ajudar, ele pode dar uma palavra, uma direção. Foi isso que aconteceu com essa mulher aqui. Ela foi para onde? Para o profeta. Por quê? Porque o profeta tinha uma palavra. Tem muita gente profetizando por aí, dizendo que é profeta, mas eu fico um pé atrás com esses profetas que profetizam. Sabe por quê? Porque só é profeta quando a profecia acontece. Profetizar, todo mundo pode profetizar. Mas aconteceu? Foi real? Se cumpriu? É profeta. Foi isso que aconteceu na vida de Eliseu aqui. Eliseu era o profeta. E ele falou: vai, segue a direção. E aconteceu na vida daquela mulher. Cuidado quando você abrir a boca para profetizar algo para alguém. Principalmente a gente pregador. A gente às vezes se anima no púlpito e aí quer profetizar quando Deus não mandou fazer, quando Deus não mandou falar. A gente aprende com essa palavra. Procure a pessoa certa para abrir o seu coração, para resolver o seu problema. 2, Eliseu ouve a mulher e quer ajudar. E ele pergunta para ela: o que é que eu posso fazer por você? Eu quero te ajudar, mas o que é que eu posso fazer por você? O que você tem em casa? O que você tem em casa? Primeira pergunta de Eliseu: o que eu posso fazer por você?
A segunda é o que você tem em casa. Tem gente que só te ouve, mas ele não te ajuda. Na verdade, ele quer só te ouvir para contar para alguém. Certa feita, 3 pastores fizeram uma reunião entre os 3, para confessar um pecado do outro. Reuniu os 3 amigos ali e falou, vamos confessar aqui os nossos pecados. Um virou para os 2 e disse, eu tenho falhado porque eu gosto de tomar uma de vez em quando. E aí eu bebo e bebo muito. O outro disse, não, eu tenho falhado que eu não posso olhar, ver um rabo de saia que eu fico doido. E aí, depois os 2 virou para o último que ficou e falou, e você, qual é o seu problema? Ele falou, rapaz, eu estou doido para sair daqui para contar isso tudinho para o pastor de vocês. Fofoca, fofoqueiro. O problema dele era fofoca. Então tem gente que vai ouvir o seu problema só para querer saber, para depois sair falando. Conte para a pessoa certa. A pessoa certa resolve o seu problema. A mulher responde, não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite. Na verdade, ela tinha alguma coisa. Né? Na verdade, ela tinha algo muito especial. Uma botija de azeite. Eu vou pegar essa daqui para parafrasear. Ela tinha nada em casa, uma botija de azeite. Essa aqui está até cheia. Uma botija de azeite, 200 ml de azeite é o que ela tinha em casa. Diante de um problema, a palavra de Deus diz que a dívida era impagável. Era uma dívida grande que seu marido tinha deixado. E o profeta perguntou para ela, e ela respondeu, não tenho nada, só tenho essa botija de azeite, é o que eu tenho em casa. Versículo 3, ele dá uma ordem para a mulher, ou seja, ele dá uma direção para essa mulher. E ele diz assim, vai para casa e pede vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Com isso aqui também eu aprendo muito com essa mulher. A mulher, ela era uma boa vizinha. Ela tinha uma boa vizinhança. Ela conversava com todos, com a da direita, da esquerda, de trás. Talvez ela morava numa pequena cidade de poucos poucos habitantes. E ela conhecia todos e todos conheciam aquela mulher. Porque o profeta diz, o seu milagre vai depender do nível de relacionamento que você tem. E isso nos nossos dias não é diferente. Ninguém vive só. E o milagre que Deus tem para fazer na sua vida e na minha vida depende do nível de relacionamento que nós temos, do nível da quantidade de pessoas que a gente conhece, dos nossos amigos. E o pastor João sempre fala aqui que a gente é o resultado dos 5 melhores amigos que estão perto da gente. Pega a gente mais 5 e bate no liquidificador, é o resultado da nossa amizade. Quem são os seus amigos? Quem são os seus vizinhos? Os seus vizinhos te conhecem como homem de Deus, como mulher de Deus. Você pode chegar você mulher, pode chegar lá na porta da sua vizinha e pedir uma Tupperware emprestada? A palavra do profeta foi, vai, pede vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Nível de relacionamento. Sua bênção está na mão de pessoas, irmãos. Deus vai usar gente para te abençoar. Não vai descer Gabriel do céu e dizer, não, você não precisava de uma intervenção divina e eu vim para cá para te ajudar. Lembra lá da história lá do homem que estava morrendo, ia morrer afogado, né? Lá dentro da sua casa veio um temporal, encheu ali, e aí ele foi pedir socorro para Deus. Eu quero socorro, Deus, me socorre, essa tempestade vai me matar. E aí chega alguém com um barco e falou, vamos, vim aqui te socorrer. Não, Deus vai me socorrer, pode ir. Daqui a pouco chega um helicóptero, vem bem baixinho, rasante, lá perto da casa dele. Vem, eu venho te socorrer. Não, Deus vai me socorrer. E aí veio a enchente, levou a casa, morreu. Chegou diante de Deus, orei tanto, busquei tanto para o Senhor me socorrer, e o Senhor não me socorreu. Quem disse? Eu mandei lá um barco, eu mandei até helicóptero para te socorrer. Você disse que não queria. Porque Deus vai usar gente. Deus vai usar pessoas que talvez estão do seu lado agora. E aí eu queria pedir você, olhe para o lado direito, para o esquerdo, trás e frente. Você tem relacionamento com essa pessoa? Se eu fosse você, começava a ter relacionamento com essa pessoa. Porque Deus pode usar essa pessoa que está do seu lado para te abençoar. E isso pode começar hoje, ao sair daqui, vira para ela assim e diz, hoje você paga meu lanche, minha janta. Para começar já o relacionamento. Deus vai usar gente. Pede vasos vazios. Não é vaso cheio, não, é vazio.
vasilhas vazias, não poucos, seja muitos. Ou seja, sejam muitos vasos. Isso aqui também, o milagre daquela mulher dependia da fé dela. Ó, vai lá e pede vasilhas, pede vasos, não poucos, pede muito. Porque o seu milagre depende da sua fé. Fé, a fé que você tem em Deus, para realizar, para fazer. Vai lá, pede muitos. Eu imagino, irmão, aquela mulher saindo dali. Vamos entrar na história aqui. Chegando na sua vizinhança. E aí eu vou falar para você, mulher, que tem lá a sua coleção de Tupperware. Né? E tem até teve uma época que saiu uma exclusiva, né? Com grande cozinheiro que tem aí. Tem até programa, né? Edu Guedes, se não me engano. Nossa, pegar uma Tupperware de uma mulher emprestada, meu Deus. Ai de você se você não devolver. E pelo amor de Deus, não lave com bombril. Lá em casa tem. Arranha. Mulher fica nervosa se isso acontecer. Imagine, você emprestar a sua vasilha para alguém. O seu vaso. Mas ela vai lá, ela tem fé e ela começa a pedir vasos e vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos. E o profeta disse assim, ó, a todos os teus vizinhos. Irmão, que convivência que essa mulher tinha com seus vizinhos. A todos. Sabe aquele seu vizinho que às vezes liga o som lá na maior altura, 2, 3 horas da manhã, que a sua janela chega e estremece? Talvez você não tenha vizinho assim, mas eu tinha um vizinho assim lá em Brasília. O carro dele não era muito bom não, mas o som era. Então quando ele entrava lá na rua, 1 quilômetro na rua, para chegar em casa, a janela lá de casa parecia que ia andar, irmão. Às vezes eu levantava de madrugada, estendia a mão, Senhor abençoa. Queima esse som. Quantas vezes eu orei para Deus queimar aquele som? Só que tem oração que Deus não responde. Mas eu sempre orava pelo meu vizinho. Talvez você tenha um vizinho assim. Mas a Bíblia está dizendo, vai lá e pede a todos. Versículo 4. Depois entra em casa e fecha a porta. Isso aqui tudo é a direção do profeta. Sobre ti seus filhos. E derrama o azeite sobre os teus vasos. Põe de lago que estiver cheio. E põe de lago que estiver cheio. Ou seja, não misture. Vamos falar aqui, vamos seguir cada frase aqui. Depois entra na sua casa e fecha a porta sobre ti e seus filhos. Por quê? Porque toda família participa do processo do milagre. Toda família, toda família. Está lá, mora contigo, você é o sacerdote lá, e eu estou falando agora com os homens. Você é o sacerdote da sua casa, seu filho já entende, já tem 10, 12 anos, já entende alguma coisa. Chama ele para o processo também. Porque os filhos dela ajudaram no processo. Fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Passa esse problema para os seus filhos também. Se ele já entende. Ó, a gente está passando essa dificuldade, precisa economizar aqui, precisa economizar ali, precisa apagar a luz quando não estiver no local. A família participa do processo. Eu sei que tem a promessa, existe o processo para o propósito acontecer. E o processo muitas vezes demora. Muitas vezes é tribuloso o processo, mas você vai alcançar. Tem uma promessa. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, porque o mesmo Deus que promete é o que cumpre. Então a promessa é feita, mas o caminho até o propósito, até alcançar, é processo. É orar, é buscar, é jejuar, é pagar preço, é estar na casa de Deus. É romper com algumas coisas, é trabalhar na nossa mente, no nosso coração, é mudar algumas coisas, até que o processo aconteça, até que o propósito chegue. Toda a família. Derrama o azeite sobre todos os vasos, e põe de lago que estiver cheio. Não misture vaso cheio com vaso vazio. Há uma diferença aqui. Não misture. E as pessoas entendem muito bem quando tem vaso cheio ou vaso vazio, lata cheia ou lata vazia. Que você possa ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, a tal ponto de você nem abrir a boca e as pessoas já olhar para você e dizer, ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus, assim como aconteceu com Eliseu. Eu vejo que aquele que passa por nós é um santo homem de Deus. A essência de Eliseu era ser homem de Deus, era ser diferente. Era ser cheio de Deus. A ordem ou a direção do homem de Deus tem o poder de mudar a sua vida, tem o poder de mudar a sua história. Hoje, direção, irmão. Uma palavra muda a sua história. Uma palavra muda a sua vida. Hoje, comece a viver e a vislumbrar o milagre na sua casa.
no seu esposo, na sua esposa, nos seus filhos, na sua empresa, nos seus negócios. Vislumbre isso. Creia que Deus pode fazer. Creia que Deus está fazendo, na verdade já está pronto. Você precisa ser preparado para receber. Dê valor ao processo, para você alcançar de Deus o propósito. O processo não mata. O processo te deixa forte. O processo te deixa resiliente. Dê valor a isso. Está sofrendo? Continue, persista, persevere. Continue fazendo, continue vindo. Continue na presença de Deus. Faça como Josué. A palavra de Deus diz que Josué e Caleb herdou a terra, porque eles perseveraram em seguir o Senhor seu Deus. 45 anos se passou, mas eles estavam firmes naquilo que Deus havia prometido, servindo a Deus, adorando a Deus. Fique firme. Não fique como bambu, que o vento dá nele e ele se curva a qualquer vento que dá, mas permaneça firme. Firma as tuas raízes. Que você possa ter raízes, que você possa ter firmeza no servir a Deus. Não venha para cá, e aí eu pergunto para você, não venha para cá apenas para receber uma bênção, uma vitória. Venha para cá para adorar a Deus, para louvar o nome do Senhor. Qual é a nossa motivação quando eu venho para cá? Eu venho para cá para exaltar o nome do Senhor. E se Deus quiser, Ele vai fazer. Se Deus quiser, Ele abre porta. Se Deus quiser, Ele move a nosso favor. Se Deus quiser, você sai daqui abençoado. Porque Ele pode fazer. Sua família tem que participar desse processo. Do processo do milagre da sua casa. Sua família tem que participar. Coloca todo mundo no bolo. Vamos participar. Começa a viver tudo aquilo que Deus tem para você e para a sua casa. Versículo 5. A mulher obedeceu a ordem, a direção do profeta Eliseu. Ela obedeceu. O que diz o versículo 5? Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e os seus filhos, e eles traziam os vasos, e elas os enchia. A mulher obedeceu a direção de Deus, porque não adianta só ouvir a direção, tem que obedecer. E como o pastor João sempre fala aqui, a direção de Deus, a gente não vê, a gente ouve. Então ouça a direção de Deus, aquilo que Deus tem para você. Mas pastor, o que Deus tem para mim? Não sei. Pergunte para Ele, pergunte para Deus. E Ele vai te direcionar, mas obedeça. Lembra lá de Abraão, quando Deus vira para Abraão e diz: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela para o lugar que eu te mostrarei. Meu irmão, hoje, nos nossos dias, pleno século 21, se alguém te chama para ir no lugar, a primeira coisa que você pergunta é o quê? Onde? Onde é que nós vamos? Abraão não pergunta nada para Deus. Pega lá a sua fazenda, as suas riquezas e segue a direção. Ao lugar que eu te mostrarei, é Deus que vai mostrar. Obedeça a voz de Deus sem questionar. Obedeça a direção de Deus sem questionar. A obediência nos faz prosperar. O obediente rompe. O obediente vai longe. O obediente experimenta coisas que as outras pessoas não experimentam. A obediência vai em lugares onde outras pessoas não irão. Obedeça. Obedeça a voz de Deus. Ela entrou em casa, fechou a porta. Agora é só eu, 2 filhos, uma botija de azeite e a palavra do profeta. Agora a gente vai ver o que vai acontecer. Fechou a porta lá porque tem momentos que é só você e sua família e Deus, irmãos. Por isso que eu falei lá no começo, pare de ficar contando para todo mundo o seu problema, a sua dificuldade. Conte para Deus, chore para Deus. Este é o ambiente propício para o milagre. A casa, família. Milagre acontecendo, fé em Deus, e a fé é fundamental no processo. Tem que ter fé. Imagine, uma botija dessa encher vários vasos. E isso aqui não é história de carochinha. Aconteceu, foi real. Uma botija dessa, 200 ml de azeite. Não precisa de multidão, não precisa de mídia, não precisa de rede social, só casa, família, botija de azeite, vasos vazios e a palavra do profeta. E aí o que eu preciso fazer nisso, pastor? Crer. Você precisa crer que Deus pode fazer. Você precisa crer que Deus pode abrir. Você precisa crer que Deus pode curar. Você precisa crer que Deus pode resolver o seu problema. Creia.
Creia que Ele pode fazer. E se Deus tem um desejo, eu vou falar aqui uma heresia, se Deus tem um desejo, se Ele deseja algo, Ele deseja que você creia. Creia nele. Ah, como Deus quer que você creia. Como Deus queria que você cresce nele mais. Às vezes a gente crê no gerente do banco lá, mas a gente não crê no que Deus pode fazer. A gente vai no gerente do banco, o gerente do banco dá uma luz lá no fundo do túnel, e aí você sai dali animado, não vai dar certo. Mas quando Deus fala que vai acontecer, você não crê. Creia. Deus ainda hoje pode fazer milagres na sua vida, na sua casa. Tudo é possível ao que crê. Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. Nada. Tudo que Deus disse a seu respeito vai se cumprir. Porque para Deus nada é impossível. Não existe porta que Deus não possa abrir. Não existe enfermidade que Deus não possa curar. Não existe problema que Deus não possa resolver. Para Deus nada é impossível. Está sofrendo? Continue. Deus vai acontecer na sua vida. Creia e o milagre acontece. 6. Todos os vasos foram cheios. A mulher disse ao seu filho, traz-me outro vaso. O filho disse, não há mais vasos. Então o azeite parou. O azeite parou, o azeite não acabou. O azeite da botija parou, ele não acabou. Interessante esse texto. A mulher disse ao seu filho, e aí eu vejo agora a mulher, e eu quero te levar agora lá para dentro da casa dessa mulher. Ela com a botija de azeite. Seu filho menor pega os vazios, o filho maior vai pegar os cheios. E ela está aqui no meio, traz um vaso, e ela despeja esse azeite. Começa a despejar o azeite, traz o vaso, encheu, pega, leva. Vai separando os vasos, faz os vazios, vasos cheios. Filho, traz mais um, enche. Daqui a pouco pede mais um. Acabou os vasos. Tem um pastor muito conhecido, o pastor Gesiel Gomes. Ele fala que o versículo mais triste da Bíblia é esse aqui. Acabaram-se os vasos. Porque enquanto tem vaso, tem azeite para ser derramado. Que você seja um vaso na presença do Senhor. Que você seja um vaso pronto para receber azeite de Deus sobre a sua vida. Azeite fresco. Azeite que vem do trono de Deus. Azeite pode ser unção. E azeite aqui era muito precioso. O azeite servia para alimentação, para unção. Azeite servia para muita coisa. E ela tinha ali uma botija. E ela enche todos aqueles vasos. Deus pode fazer milagres. Todos os vasos foram cheios. Não há mais vaso, mas o azeite só parou. Porque enquanto tem vaso, tem azeite. Enquanto tinha vaso, o azeite estava sendo derramado. Os vasos acabaram, mas a Bíblia diz que o azeite parou. O azeite não acabou. Deus ainda tem azeite para derramar sobre os seus vasos. Por quê? Porque a fonte é inesgotável. A fonte é inesgotável. O azeite ainda está sendo derramado. Creia nisso. Que você possa buscar isso para a sua vida. Ser cheio de Deus. Ser cheio da presença de Deus. Na verdade, o que a gente precisa para viver é a presença de Deus. Eu falei isso aqui um dia. A gente não precisa de carro novo, de casa nova. A gente não precisa de nada disso. Isso são consequências, a gente precisa da presença de Deus. A presença de Deus é tudo que nós precisamos. E nesses dias, muito mais. A presença de Deus. Que você possa buscar a presença de Deus sobre a sua vida. Porque a presença de Deus, quando você está cheio de Deus, nada te falta. Nada vai te faltar. Eu já estou finalizando aqui o versículo 7. Agora a mulher volta para o homem de Deus. Isso aqui fala de gratidão. Gratidão por tudo aquilo que Deus fez. Gratidão por tudo aquilo que Deus pode fazer. Gratidão a Deus. Tenha um coração movido por gratidão. E sempre você vai ter o favor de Deus. Gratidão. As pessoas são ingratas. Viram as costas facilmente. E você às vezes ajuda. Daqui a pouco virou as costas para você, não quer mais saber de você. Mas por isso você não pode parar de ajudar. Você tem que continuar ajudando. Continue fazendo. Não deixe que mude a sua essência. Continue ajudando as pessoas. Gratidão. Agora ela volta ao homem de Deus. Primeiro, lá no versículo 1, ela vem para pedir socorro. Agora ela vem para pedir direção. O que eu vou fazer com tanto azeite? Era azeite demais. O que eu vou fazer com esse tanto de azeite?
Isso é gratidão, é reconhecimento. O profeta agora dá mais uma direção. Olha o que ele diz: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos viva do resto. Era muito azeite, irmãos. Muito azeite. Ela agora se tornou uma empresária, uma microempreendedora, uma mulher de sucesso. E ela poderia ir embora a partir dali, a partir do milagre. Nós estamos de azeite, vou fazer o que lá de novo? Não, vou fazer o que eu quiser aqui com esse azeite e pronto. Não, mas ela volta lá no homem de Deus para pedir direção. Porque não é vir aqui apenas para quando você tem costela para oferecer. Você tem que vir aqui quando tem picanha também para oferecer para o homem de Deus. Quando tem ovo, o homem de Deus está lá contigo. Então quando você estiver na picanha, o homem de Deus também precisa estar lá. Isso é gratidão. Gratidão. Apesar que o ovo está quase igual à picanha. Mas você precisa ter esse coração de grato. Ela vem pedir ajuda. E agora ela vem pedir direção, reconhecimento. O profeta dá outra direção. Vende o azeite, viva do resto. Deus te dará condições de pagar e de fazer coisas que para você parecia impossível. Deus, Ele pode te dar condições de pagar essa dívida e de fazer coisas que para você parecia impossível. E você, mulher, e teus filhos vai viver do resto. Lembra lá da botija? Ela não devolve ou ela não entrega a botija lá para o profeta. Ela continua com a botija na casa dela. Lembra quando eu falei que o azeite parou, não acabou? Em algum momento, se aquele azeite em estoque tivesse acabado, ela poderia pegar lá de novo. E aqui eu parafraseando. E dispensar de novo aquela botija, porque o milagre tinha continuado na casa dela. Porque a fonte é inesgotável. Vai, vende, viva do resto. Você nunca mais vai precisar ter necessidade ou passar necessidade. Seja fiel a Deus em tudo. Isso aqui é fidelidade. Fidelidade. Quem obedece à direção e os princípios que Deus estabeleceu, irá viver uma vida abundante em Deus. Uma vida abundante em Deus. Deus estava dizendo para aquela mulher e seus filhos que eles não iriam mais passar necessidades. Deus tem milagres para você. Queria te convidar a ficar de pé nesse momento. O Deus de milagre, o Deus que tem milagre para a sua vida, para a sua casa, que você possa ser como essa mulher. Hoje é o culto da vitória. Eu não sei o que você veio buscar aqui ou pedir, ou talvez você está tão bem em todas as áreas da sua vida, que você nem pediu nada, você só veio para adorar. E eu gostaria de orar por você nesse momento, que Deus possa te abençoar de maneira extraordinária, que a cura que você precisa possa acontecer. Deus é poderoso para fazer. Eu recebi o convite para falar hoje, alguns dias atrás. O pastor Rogério passou a mensagem, o pastor João está de viagem. E aí, mas algumas coisas aconteceram. Eu tenho uma menina de 27 anos, e hoje eu estava pensando nisso. Há 20 anos atrás, eu tinha recebido um convite para pregar em um lugar, lá onde eu morava. Eu era diácono na época. E aí eu fui pregar, mas a minha filha, de 7 anos, estava internada, com o início de uma enfermidade. E eu sabia do diagnóstico. E eu fui pregar com o coração apertado. Foi o Senhor me dá graça. Até falei para a André que ia cancelar. Ela, não, vai, você já está marcado, o pessoal já está te esperando. E eu fui, preguei, foi benção. Deus abençoou aquele dia. E hoje eu lembrei desse fato. Hoje a minha menina está com 27 anos. E ela está internada no hospital lá em Brasília desde domingo. Só que hoje ela está grávida. Fez 6 meses agora. E aí os médicos disseram que no começo da gravidez tinha 3 miomas, se não me engano. Hoje ela está com 7. Os miomas cresceram junto com a criança. O menino é muito grande também, está crescendo muito rápido. E aí está pressionando e isso está trazendo dores para ela. E ela está lá para ver se tira o bebê ou se tenta continuar pelo menos até os 7 meses, que é porque parece que esse período de 6 meses é o mais difícil. Para tirar vai dar muito problema. E aí eu estou aqui na mesma condição, talvez diferente um pouco. Mas eu falei assim, eu vou lá pregar. Porque essa é a nossa missão. Mas eu creio no Deus do milagre. Eu creio no Deus que pode fazer. Não só na minha vida, não só na minha casa. A André hoje foi até de manhã para lá, que a mãe fica mais aflita. E a André está lá com ela agora. Ela está até assistindo. Meu amor, Deus vai te abençoar. Você vai sair dessa. Nós vamos romper. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Eu gostaria de chamar aqui o pastor Rogério, ele já vai estar orando por nós e continuando aqui.
Que Deus abençoe você. Amém? Creia na promessa de Deus. Deus te abençoe.